Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de história, nós vamos continuar a falar sobre os meios de comunicação. Falar um pouco mais sobre a história dos primeiros meios de comunicações e comparar com os meios de comunicação que nós temos nos dias atuais. Só que antes de iniciar o vídeo, como é de costume, vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Tá, meus amores? Então vejam só. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no vídeo sobre tudo que eu vou falar aqui para vocês sobre os meios de comunicação, certo? Então vejam só. Olha só aqui. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Vocês estão vendo aqui que eu fiz toda uma apresentação sobre os meios de comunicação, certo? Olha só. Meios de comunicação, tá? Segundo ano, Carla Gerlane Pacheco. Vamos passar. Os meios de comunicação, meus amores, eles são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, proporcionando a difusão de informações, a disseminação de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informação. Meio de comunicação individual, porque existem dois tipos de meio de comunicação que a gente pode classificá-los, né, em grupos, que é o meio de comunicação individual, que é uma ferramenta que possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra entre grupos restritos. São exemplos: carta, telefone, internet, plataforma de mensagens instantâneas, bate-papo, WhatsApp, Facebook, direct do Instagram. Enfim, são meios de comunicação individual. Já os meios de comunicação social em massa, né, que são disponíveis para todos, assim a gente pode falar de forma simultânea, televisão, rádio, internet, que também são veículos de informação. É uma ferramenta que possibilita comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa, né? Então, são exemplos que eu já disse: televisão, rádio, internet, veículos de informação, enfim. Meios de comunicação antigos, tá? Antigos. Vou colocar aqui. Dá para ficar aqui assim. Pronto. Antigos. Escrita, tá? Utilização de códigos e sinais para transmitir informação entre os seres humanos. Foi desenvolvida de maneira independente entre as sociedades nas diversas regiões do mundo. Então, gente, quando as primeiras civilizações começam a desenvolver a comunicação, a escrita é a primeira, né? Eles começam a desenvolver a escrita, a comunicação de uma forma mais documentada, se a gente pode falar. Então, eles passam a desenvolver a escrita. Então, a escrita, a utilização de códigos, de sinais, é um dos meios de comunicação mais antigos que existem desde a origem do homem, tá? O telégrafo é um meio de comunicação que permite a comunicação por meio de códigos, código Morse, baseados no sistema de pontos e traços. Foi criado na década de 1930 por Samuel Morse, nos Estados Unidos. O telégrafo chegou ao Brasil em 1957, com a primeira linha instalada no Rio de Janeiro. Correio,
Meio de comunicação cujo sistema envolve envio de cartas, documentos e encomendas entre remetente e destinatário. É um dos meios de comunicação mais antigos, podendo ser privado ou público, tá? Jornal, né, que a gente tem como meio de comunicação nos dias de hoje, né, o jornal. A rádio, que é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. A história do rádio teve início em 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas. Telefone é um meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informação por meio da voz e de sinais sonoros. Foi inventado por volta da década de 1860 por Antônio Messi, que denominou de telefone falante. No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro. E a televisão, que, como eu já disse a vocês em vídeos anteriores, no começo, a televisão surgiu em preto e branco. E com o passar da evolução da tecnologia da época, a televisão passou a ser colorida, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês a imagem aqui de alguns meios de comunicação antigos. Um telefone, um rádio, né? Um datilógrafo, acredito, um telégrafo, né? Antigos, né? Uma máquina de escrever. Um telégrafo não, isso aqui é uma máquina de escrever. Esse aqui. Né? Então, a gente tem rádios antigos, a gente tem telefone, né? Então, hoje a gente já tem uma mudança considerável de um telefone, uma mudança considerável de um rádio, uma mudança considerável de máquinas que servem para que a gente digite coisas, digite textos. Né? Que era a função dessa máquina aqui. Aí aqui eu coloquei para vocês a imagem de alguns meios de comunicação modernos. Um celular, um tablet, aparelhos de computador, né? Temos um notebook aqui bem moderno. Se antes a gente precisava utilizar dessa máquina aqui, ó, para escrever, hoje a gente já tem um computador que facilita o acesso à escrita, né? Aí aqui eu também coloquei imagem de uma torre de sinal, né, de rádio, de internet, né? Aí aqui a gente tem jornal, livros, televisão, a internet, como é que se diz? Internet, cartas. Aqui nessas outras imagens aqui, ó, um sinal via satélite. Aqui também nós temos, né, que é responsável por transmitir as ondas eletromagnéticas que vão transmitir televisão. Aqui a gente tem televisão também, só que é diferente. Essa aqui, ó, de tubo, diferente dessas mais modernas que a gente tem hoje. Um telefone mais antigo, né? A gente tem aqui máquinas fotográficas, computadores, né, diferentes, né? E aqui também a internet, aqui a antena de internet que está ligando, né, a todos esses elementos aqui, né? A câmera, a satélite, a celular, né, TV digitais, computadores, enfim. Essas imagens aqui que eu estou trazendo para vocês estão marcando justamente essa evolução, né? Que a gente hoje vê, que a gente está no mundo modernizado, que os meios de comunicação estão evoluindo e a tendência, cada vez mais, a gente ter novos elementos eletrônicos que vão ser responsáveis pela comunicação de forma evoluída, né? Porque eles estão mudando. Então, essa é a tendência. Se no passado a gente tinha esses meios de comunicação, hoje a gente já tem esses meios de comunicação. Então, houve claramente uma mudança de meios de comunicação da década de 50 para meios de comunicação dos anos 2000. Tá, gente? Então, vejam só. Agora, eu queria falar com vocês sobre a atividade de casa. Para casa, vocês vão fazer no livro de reforço apenas as páginas 118 e 119, tá? 118, apenas o primeiro quesito, que é a comunicação de ontem e hoje, onde você vai conversar com um adulto, se possível seus avós, sobre os meios de comunicação usados por eles. Depois, pesquise, recorte e cole figuras correspondentes aos meios mencionados. No segundo da página 119, vocês vão colar no espaço abaixo figuras que representam meios de comunicação
usados na atualidade, certo? No terceiro, você vai marcar com um X os meios de comunicação que usamos para falar com alguém que está distante. Depois, circule aqueles pelos quais a mensagem chega mais rápido. No quarto, preencha corretamente a tabela abaixo com figuras dos meios de comunicação para mostrar sua evolução. Meios de comunicação antigo, tem televisão, como é a televisão hoje em dia, né? Um computador antigo, como é um computador hoje em dia. Um celular antigo, como é hoje em dia. Um telefone antigo, como é hoje em dia. Enfim, tá, meus amores? Então, essa é a atividade dedicada de hoje de História, do livro de reforço, páginas 118 e 119. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo enorme para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.